tema desse estudo chama Genuína Espiritualidade, porque a gente tem um conceito do que é ser espiritual e muitas vezes está relacionado com oração, com jejum, com intimidade com Deus, que são coisas importantes. Mas a palavra de Deus mostra uma visão do que é ser espiritual e muitas vezes não bate com aquilo que a gente está pensando. E é interessante que eu acho que esse estudo ele vai servir para você começar a abrir os seus olhos e entender o que é uma verdadeira vida espiritual e como nós devemos viver a nossa vida como cristãos. Amém. Está baseado em Tiago, capítulo 1, de 16 a 27. O 16 eu vou ler, não vou ler todo, nós vamos, aquelas reticências, significa que eu pulei alguns versículos. Diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva é dom perfeito, são lá do alto. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esse texto, muitos pregadores, muitas pessoas têm pregado, enfatizado a parte da prática da palavra. Por quê? Porque em Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? E a gente vê que o maior problema do cristão, um dos maiores problemas do cristão é esse, né? De ouvir a palavra, mas não viver, né? E também, no 25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo o quê? Um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Então, por causa desses dois textos, a maioria dos pregadores enfatiza muito essa questão de praticar a palavra, de não ser um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante nesse texto. Primeiro quero falar sobre tese. Eu ouvi uma vez um professor universitário explicando que a tese, você tem que definir a sua tese na introdução, no começo. Então, você vai querer provar que o homem é mau. Então, você define no início da sua tese que o homem é mau. E a partir daí, tudo que você vier escrevendo, o seu instrutor, ou o seu, como é que fala? Orientador, ele vai estar analisando cada coisa que você falar ali, o quê? Focando no que você definiu como a sua tese, o homem é mau. Então, quando você define a sua tese, você tem que trabalhar em cima só desse tema, dessa tese que você colocou. E eu gostaria de dizer o seguinte, que a tese desses textos não é a prática, é o engano.
A tese desse texto não é o ouvinte negligente e praticar a palavra. A tese desse texto é o engano. Quando ele diz em Tiago 1,16, não vos enganeis, ele está colocando que o problema é o engano. No 1,22 ele diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra que nós lemos. Eu destaquei de propósito o praticante e por quê? Porque a gente não percebe que ele diz não somente ouvir, enganando-vos a vós mesmos. Então, o nosso problema é que a gente ouve e não pratica, a gente se engana, a gente vive uma ilusão. E no 1,26 diz assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes o quê? Enganando o seu próprio coração. Sabe o que é a sua religião? Vã, vazia. E essa palavra, religioso, no grego, é a palavra treskos. Não é treco, hein? Treskos. Que significa aquele que teme ou adora a Deus. Então, quando ele está querendo dizer, se você supõe ser uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que é um adorador, que adora a Deus, que ama a Deus, mas você não controla a sua língua, você está se enganando. Antes, a sua religião é vazia. Qual que é o problema que ele está apontando aqui para nós? É um engano. Então, a ideia central do texto é que quem ouve e não pratica está enganando a si mesmo. Por isso que Jesus foi muito duro com os fariseus. Ele batia, mas batia duro nos fariseus, porque eles sabiam, conheciam, mas não viviam aquilo. Eles estavam o quê? Vivendo engano. Olha só o que é interessante. O que é o engano? Engano é você acreditar que algo é verdade. Você acredita que é verdade, quando na verdade não é. Então, o que é interessante sobre isso é que se você tem um engano na sua vida, hoje, você tem um engano na sua vida, você não sabe que é um engano. Por quê? Porque você acredita que é verdade. Posso fazer uma pergunta? Não é mais uma... Porque a pessoa que conhece a lei, ele conhece a lei dos outros. Ele, às vezes, enxerga nos outros o engano. Mas não é que ele é cego, ele não consegue... Falta um espelho para ele. E aqui ele fala até do espelho. Então, todos nós, na verdade, temos enganos. Só que provavelmente você não sabe. Por quê? Porque você acredita que é verdade. Não é interessante isso? Então, o que esse texto está mostrando? Que as pessoas estão vivendo um engano. Que nós estamos vivendo uma verdadeira espiritualidade, um verdadeiro cristianismo? Não sei, talvez não. Então, para você, se falar, não, você realmente é uma pessoa temente, uma pessoa que adora a Deus, você é um verdadeiro cristão, para você, você vai dizer, eu sou. Por quê? Porque muitas vezes você está no engano. E aqui, ele está apontando esse problema. Vocês estão se enganando. Vocês estão iludidos. Se você acha que você é cristão, mas você faz isso e não faz aquilo, você não. Você está se iludindo. Você está se enganando. Então, o próprio texto vai dizer o que nós devemos praticar. O que nós devemos praticar? Então, quando ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos, mas aquele que considera atentamente, você falou da lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvido e negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então a gente lê isso aí, né? Que o cara tem que praticar a palavra.
Tudo bem, mas a pergunta é, o que nós temos que praticar? A palavra. Tudo. Mas Na não verdade tudo, mas o próprio texto vai dar a resposta. O próprio texto vai dar a resposta. Em Tiago 1,27, ele nos coloca o que nós devemos praticar. Ele vai dizer o seguinte: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai, não é para os homens, não. É para Deus, que Deus considera que é importante para Ele. Que a gente muitas vezes faz as coisas do jeito que a gente acha que é importante. Ou que o pastor acha que é importante. Que os líderes acham que é importante. Mas aqui ele está dizendo que a religião pura e sem mácula. A gente poderia traduzir a verdadeira, a genuína, a pura, sem mácula, espiritualidade para com Deus. E o nosso Pai é esta. Vamos ver o que ele diz. É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então nós vamos ver que a primeira parte, visitar os órfãos e as viúvas, tem a ver com compaixão pelos necessitados, pelos carentes. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo tem a ver o quê? Com santidade. E eu vou mostrar depois no Velho Testamento como essa ideia vem caminhando desde o Velho Testamento. Santidade e compaixão. Eu quero dizer para vocês que isso são essência da vida cristã. Você quer viver uma verdadeira, pura, uma genuína espiritualidade para com o nosso Deus e Pai. Compaixão e santidade. Eu não vou falar muito sobre santidade aqui, porque santidade é um assunto que a gente aborda já muito na igreja, não é isso? Ele não deve mentir, não adulterar, uma série de coisas assim. Mas a compaixão, interessante, poucas pessoas, poucas igrejas falam sobre essa questão da compaixão. Vamos então entender o seguinte. Tanto a santidade como a compaixão são a essência da vida cristã. E quando eu estou usando essa palavra essência, significa o seguinte: se eu tirar o oxigênio desse lugar aqui, não tem vida. Por quê? O oxigênio é essência. Então, a compaixão também é algo que, se você tirar ela da vida cristã, não existe vida cristã. Então, ela é a essência. E ali, então, quando Tiago está falando que órfãos e viúvas, os órfãos e a viúva eram as pessoas mais carentes, necessitadas e desprezadas naquela época. Naquela época, se uma pessoa se tornasse órfão ou viúva, era sinônimo de pessoas marginalizadas, pobres, carentes, exploradas e oprimidas. Por isso que fala muito do direito da viúva e dos órfãos, porque as pessoas exploravam, roubavam, tiravam, oprimiam, e geralmente o destino dessas pessoas era viver na miséria, na pobreza e no favor dos outros. Agora, quando se fala dos órfãos e viúvas, e isso nos arremete aos pobres, né, aos carentes, aos moradores de rua, tudo. Algumas pessoas tendem a falar assim, não, pobre pode ser num sentido simbólico, né? Porque lá em Alphaville tem muita gente rica, mas eles são pobres emocionalmente, são pobres espiritualmente. Mas aqui nós vamos ver que quando ele fala de carentes, de pobre, é pobre mesmo, é literal. Como é que a gente vai entender isso? Nós somos até o versículo 27 que diz isso aí, a verdadeira, né,
religião pura e sem mácula. A religião pura e sem mácula é essa. Né? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado no mundo. Aí entra o capítulo 2, no versículo 1, que vai mostrar que Deus tem uma preocupação especial com os pobres. Olha só, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na sua sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andajoso e tratar de com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disseres, tu assenta, o rico, né? Tu assenta-se aqui, ó, nessa cadeira especial, como disse o maior, em lugar de honra. E aí, e disseres ao Paulo, ó, você senta aqui no chão, né? Onde a Vanessa queria sentar. Senta aqui no chão, ou fica lá no fundo em pé, ó. Né? Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de, eu salientei, perversos pensamentos. Sabe o que significa isso, gente? Se a gente pensar assim, se a gente tratar as pessoas, isso é perversidade. Isso é perverso. Então, você vê que muitas igrejas fazem isso. Se você tem dinheiro, os caras te põem um lugar nenhum. Se você não tem, vai ficar ali, senta ali. Oh, você está tomando lugar aqui. Isso é perversidade. Então, nós vamos entender por que isso. Porque Deus tem uma preocupação especial com os pobres. E isso mostra, principalmente uma coisa, o coração. O coração das pessoas. Sabe? Porque você é extremamente materialista, você é ganancioso, por isso que você vê alguém com dinheiro, os olhos brilham, isso, e aí você trata a pessoa diferente. Uma coisa que eu dou graças a Deus, que eu convivi muitos anos com pessoas que eram ricas, entendeu? Então, e essas pessoas hoje são os meus melhores amigos. Mas quando você convive bastante, você não fica tão impactado, né? Mas tem gente que chega perto dos ricos e fica, porque o cara é rico, né? Porque o dinheiro manda. E aqui não pode ser dinheiro que manda. Aqui quem manda é Deus. E no nosso coração não pode ter esse negócio de gente rica, gente pobre. E principalmente Deus quer o contrário. Quer que você se preocupe com os pobres. E ele diz assim, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que amam. Entretanto, vós outros fizeste o quê? Menosprezaste o pobre. Então, como eu estou te falando, ele está falando do pobre, é pobre materialmente. Ele está falando do rico, é o rico materialmente. Está em sentido figurado. É literal mesmo. E nós, igreja, nós, cristãos, na verdade, não temos dado o valor que Deus dá aos pobres. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso tudo? É importante você notar o seguinte, aqui ele não está querendo dizer, muita gente, é uma grande discussão sobre fé e obras, né? Que muitas pessoas estavam querendo mostrar
que a salvação não é por obras, mas é pela fé. Mas Tiago está dizendo que a obra testifica se a sua fé é genuína. Entendeu? Então a sua obra, aqui ele está se referindo o quê? A obra social. Então é muito importante você entender isso. Se você fala que tem fé, mas não tem obra, que tipo de fé é essa? Você vê alguém passando necessidade, você não deu de comer e de vestir? Fala, que fé é essa? Que fé é essa? Então ele está relacionando a fé e obras com o necessitado e o carente. Então o contexto de fé e obras aqui é o de ajudar os pobres. Então quando ele diz aqui no texto, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei o quê? A minha fé. Agora é interessante que muitas pessoas, quando leem esse texto, elas têm a seguinte visão. Não, a minha obra, aquela obra de fé, de manifestações sobrenaturais, de coisas assim grandiosas que eu fiz para Deus. Não. Essa obra que ele está falando é a obra social. É a obra de compaixão. Não é o contexto? É isso que ele está falando. Quer dizer, mostra sua fé. Você pode até, como fala lá em Mateus 7, né? Cara, fiz milagres em teu nome, sinais, profetizei em teu nome. Jesus falou, não te conheço. Então você pode fazer coisas grandiosas aqui. Mas a obra que ele está falando não é essa de cura, de sinais, de milagres. Não. A obra que ele está falando aqui é, você teve compaixão? Você fez alguma coisa pelas pessoas que estão sofrendo, que são carentes, necessitadas, excluídas? Fé, obras e compaixão estão intimamente ligadas a uma verdadeira espiritualidade. Esse negócio do cara ficar num monte, orando, parecendo um monge, né? Os monges se retiraram para ter uma vida mais santa, mais pura, tal. Não é isso que Deus está querendo. A oração, o jejum, a intimidade são fundamentais na vida cristã. Mas se ficar só nisso, isso aí, sem compaixão, sem santidade, é religiosidade. Vocês estão entendendo? Sim. Eu conheci um pastor, todos os membros da igreja deles tinham o maior orgulho dele, porque falavam, o meu pastor ora 7 horas por dia. E esse pastor orava 7 horas por dia. Aí quando eu ia lá, não, meu pastor, primeira coisa que ele falava, meu pastor ora 7 horas por dia. Porque todo mundo acha que o cara que ora 7 horas por dia é o cara mais puro, santo do mundo. Mais espiritual. Aí eu fui conversar com ele. Aí quando eu estava conversando com ele, ele me falou um negócio que já eu achei estranho. Ele falou assim, perguntei para ele, pô, você ora 7 horas por dia? Eu falei, coisa incrível, eu não consigo fazer um negócio assim. Aí ele falou assim para mim, não, eu estou querendo orar 9 horas por dia. Aí ele disse assim, eu quero ser um profissional da oração. Quando ele falou, quero ser um profissional da oração, aqui não é profissão. Eu achei estranho. Sabe o que aconteceu? 6 meses depois, ele teve um problema com a secretária, separou da mulher, a igreja se dividiu, deu uma confusão. O que é isso? É uma coisa que parece espiritual, mas o que não tinha? Santidade. E pastor, ele estava orando nesse momento aí. Talvez, né? Não sei. Não, nessa hora ele não orou, não. Se orasse, não tinha feito. Mas, então, a gente pensa que espiritualidade, essas coisas, são importantes. É importante. Jesus gastava tempo no monte orando, mas ele tinha compaixão das almas. Ele tinha uma vida sã. Então, uma verdadeira espiritualidade. Sabe, você fala, eu tenho fé. Bom, mas e aí? O cara tá mentindo, tá roubando,
Está traindo a mulher? Que fé é essa? Aí o cara, não, mas eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo. E o cara não tem compaixão por ninguém. Que fé é essa? Ah, mas eu já orei, já curei aqui milhares de pessoas. Tudo bem, mas cadê o amor? Cadê a santidade? E quando Jesus falou para aqueles homens, fala, mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expelimos demônio, fizemos maravilhas no teu nome. Jesus fala assim, eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós o quê? Que praticais? A iniquidade. Então você pode até vir profetizar, pode fazer o que for. Não tem uma vida santa, não tem compaixão. Então perdeu a essência. Vocês estão vendo, né? É a essência. A visão de Deus sobre a adoração do povo de Israel. Vamos ver isso no Velho Testamento. O povo de Israel tinha uma visão de que os sacrifícios, os cultos, o jejum, tudo isso eram coisas que agradavam a Deus, né? E olha só o que Deus dizia para o povo no culto das reuniões dele. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios, me honra. Mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Então, dizem que uma das horas que a gente mais mente para Deus é quando a gente está na adoração. Porque você fala assim, Senhor, entrego tudo a ti. Mentira, você não entrega nada. Senhor, a minha vida está no teu altar e a tua vontade é a minha vontade. Mentira, você só está fazendo a sua vontade. Então a gente vai falando um monte de coisas que não são verdades. E Deus não está olhando as suas palavras, está olhando o seu coração. Então esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. E em Isaías, então, no versículo 16 a 17, ele diz assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos cessai de fazer o mal. Sabe, eu creio que Deus, quando falou isso, ele não falou assim, calmo, que nem japonês, né? Sabe, numa linguagem de hoje, essas expressões estão mais ou menos assim. Chega! Eu não aguento mais, não quero ver mais, tira essa maldade, essa mentira dos meus olhos, estou cansado. Vocês estão mentindo, vocês estão se adulterando, vocês estão roubando. Chega! Tira diante dos meus olhos. Não aguento mais ver isso. Sabe, a gente devia ter temor e tremer. Porque a gente faz tanta coisa errada durante a semana. Pensamentos impuros, mentiras, desculpas mentirosas, enganando as pessoas, cheio de vaidade, orgulho, de ira. Chega! Para de fazer o mal. Então, o que Deus quer? Santidade. E aí ele diz assim, o 17, né? Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito de quem? Do órfão, pleiteai a causa de quem? Das viúvas. Então, quando ele usa essa expressão justiça, ele não está pensando na justiça de advogado lá. Ele está pensando no direito. Está pensando na justiça social. Ele está pensando nos órfãos, nas viúvas, que são carentes, pobres. O que ele está falando aí? Compaixão. Eu estou colocando compaixão, é muito importante porque a obra social
por si só não significa que a pessoa tem compaixão. E o que eu quero enfatizar é a compaixão. Porque se existe uma verdadeira compaixão, a obra vai existir. Mas se existir uma obra social, nem sempre existe uma compaixão. Vocês entendem isso? É peso, é humanismo. Mas nós devemos ser movidos por compaixão. Olha só, com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ao Deus excelso? Então, ele está dizendo assim, olha, Deus é tão grande, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso. Como é que eu vou agradar esse Deus? Como é que eu vou me apresentar diante dele? Como é que eu vou fazer algo que engrandeça Ele? E aí ele diz assim, virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Aí ele diz aqui, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Olha só o que esse homem está querendo fazer. Ele está querendo tanto agradar a Deus, tanto exaltar a Deus, que ele fala assim, Senhor, se precisar eu dou milhares de carneiros, eu dou 10.000 ribeiros de azeite. Ele está disposto a entregar um sacrifício extremo, entregar o seu filho primogênito. Era o filho mais importante, porque é ele que mantinha, né, a sua descendência. Então esse cara falou assim, eu estou disposto ao sacrifício extremo só para te agradar. E aí vamos ver o que Deus responde para ele. Olha, o povo de Israel tinha uma ideia muito de agradar a Deus com sacrifícios. Essa é a ideia dele. E Deus estava mostrando aqui, ó, o seguinte. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede. Quer dizer, está dizendo assim, meu, presta atenção, Deus já te falou o que Ele quer. Ele já te declarou. Presta atenção. Ele já te falou o que Ele quer. O que Ele quer? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. O que é justiça? A justiça social e a misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e cardes. É coração e a miséria. Sentir literalmente no seu coração a miséria dos outros. O que é isso? Compaixão. E quando ele fala de andar humildemente, eu estou preparando uma mensagem que eu vou pregar amanhã sobre o orgulho. Né? E o orgulho é a arma mais poderosa que o diabo tem para destruir. E o diabo se tornou diabo por causa do orgulho. E muitos estão virando mesmo filhos do diabo por causa da soberba, do orgulho, não pode chamar atenção. É impressionante como os líderes são melindrosos, como são soberbos, como se acham, não pode falar lá que o cara já fica ofendido, né? Então, falta muita humildade. E a soberba, irmãos, a soberba é a fonte que alimenta todos os pecados. Por trás de um pecado, você pode estar certo, até o adultério, por trás do adultério tem a soberba. E olha, a humildade é uma coisa tão... Hoje eu estou falando muito sobre humildade. Um líder, ele precisa ser humilde, porque a humildade, ela se contrapõe à soberba, ao eu, ao ego, ao orgulho. Então, na verdade, quando ele se contrapõe ao orgulho, ao eu, ao ego, na verdade, ele se torna uma das coisas essenciais para amar.
Sabe por quê? Porque o amor não se ensoberbece. Então, para você poder amar, você não pode ter orgulho. Porque o orgulhoso é o eu, não é isso? Eu sou isso. Então você é o centro. Para você amar a Deus, não vai dar orgulho. Por isso você tem que negar-se a si mesmo. Massacrar o seu orgulho. Nós precisamos da humildade. Humildade é uma coisa importante. Então a humildade está muito relacionada com o quê? A santidade. Porque o maior pecado que tem é o orgulho. O mais destrutivo. E com certeza, todos vocês transitam entre humildade e orgulho. Então hoje, pode ser que hoje vocês estão aqui, está todo mundo humilde. Desceu a escada lá, pisou, orgulho. Eu trabalho muito com o Ministério de Louvor, hoje eu vou pregar, né? Tanto que eu tenho que sair daqui 11 horas, que eu tenho compromisso. Mas a gente mexe, isso não é de pregar, sabe? É muito ego da gente, muito orgulho. Então, Marcelo, mas você já tem mais de 30, 40 anos nesse ministério aí, né? Você já aprendeu? Eu aprendi nada, estou lutando e acho que eu vou lutar até o último dia da minha vida contra o meu ego, contra o meu orgulho, contra a minha soberba. Se eu não tomar cuidado. E esses dias Deus mandou algumas experiências para mostrar para mim, Marcelo, você é orgulhoso. Constantes. Então Deus nos humilha para mostrar, sabe, o seu orgulho. E eu preciso estar atento. Então, só que orgulho, humildade é a luta constante. Aborreço, desprezo as vossas festas com as vossas assembleias solenes. Não tenho nenhum prazer. Sabe o que Deus está fazendo? Avaliação do culto. Vocês estão fazendo aí os cultos, todo mundo pulando, chorando. Hoje o culto vai uma maravilha. Deus está falando assim, eu não tenho prazer nenhum que vocês estão fazendo. Vocês acham que vocês estão abafando? Vocês acham que vocês estão me agradando? Eu não tenho prazer nenhum. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as vossas ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Olha o que ele vai falar para o ministério de louvor. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, que é o som. Porque eu não virei as melodias das tuas lidas. Quer dizer, ele está falando, para com essa cantoria aí, para, não quero nem ouvir os instrumentos, nem o som, nem as suas melodias. Deus está chutando o pau da barraca. E os caras achando que estava abafando. Olha, eu dei, porque aqui hoje a gente diz assim, eu doei uma Mercedes, né? Eu doei 20 carneiros, né? Primícias, cara, arrebentar, achar que tá arrebentando. Deus falou assim, olha, vocês não estão me agradando. Não é o fim. Sabe o que ele quer? Antes corra o juízo com as águas e a justiça como o ribeiro perene. Sabe o que Deus quer? Juízo aqui tem a ver com o julgamento das nossas atitudes, das nossas ações. Tem a ver com a santidade e a justiça. O que ele quer é essa justiça social, os que sofrem, os que estão sendo oprimidos. Então a gente acha que Deus, pensa bem, você acha que cantoria, choro nosso, vai agradar a Deus? Se a gente não está vivendo em santidade, se a gente não tem compaixão, você acha que Deus vai aceitar? Ele tem igreja para quê? Para ficar enchendo aqui de domingo, glória a Deus, aleluia, a pessoa saiu bem, poxa, foi bom o culto, hoje saiu bem. É isso que Deus está esperando? É muito pouco, gente. Você acha que é isso que Deus espera de vocês, de mim, de nós? Agora, chega durante a semana. Então a gente fala que o culto aqui é como um intervalo no futebol, né? É hora do cara entrar, falar aí na água quente, na água com gelo, para evitar a inflamação. O cara toma um banho e tal, e volta pro jogo.
Então, o culto é isso aqui. Agora, o jogo é durante a semana. E durante a semana? Nós estamos passando a bola, que nem o cara é egoísta, quer jogar sozinho, é estrela, quer resolver o negócio tudo sozinho. Cadê a santidade? Cadê a compaixão? Na hora que a gente entra em campo, nós somos uma decepção. Aqui não, no púlpito, né? A gente até fala que o ministro de louvor, ele vira um santo, né? Aleluia, glória a Deus. E tá, ele parece um anjo ali cantando e falando. Só que na hora que ele sai, o que ele é? Nada para Deus. Então a gente pensa que Deus está se agradando. Então ele olha aquela multidão assim, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, chorando, emocionada, tá? Mas se não houver santidade e compaixão, o que vale tudo isso para Deus? Vocês estão entendendo? É nada. É nada, é só entender o que é vida cristã. Vida cristã não é culto. Vida cristã é muito mais do que um culto. E é isso. Deus, ele fala, eu aborreço e desprezo. Palavra dura. Tenho prazer, não quero nem ouvir os seus cânticos. Por quê? Porque vocês não têm santidade e não têm compaixão. Vocês estão entendendo a tese do engano? Sim. Nós estamos vivendo um engano, gente. Nós estamos achando que o que nós estamos vivendo é vida cristã. Isso é um engano. Bom, qual é o critério quando seremos julgados? Eu até brinco com a turma o seguinte, agora eu vou mostrar na palavra como Deus vai julgar. Você já pensou que quando você chegar lá no céu, vai ter um tribunal? Já avisaram vocês? Que o cara, não, porque venderam essa ideia para nós. Ou você orou recebendo Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? Você foi sincero? Fui. Você foi batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito? Fui. Então você é salvo. Tá pronto. Mas a palavra é muito clara. Que quando a gente for entrar lá na boca do gol para a entrada, você vai ser julgado. Não sei se avisaram isso para vocês. Vai ter um julgamento. E ele vai estar sentado num trono branco, que vai ser nada parecido com esse branco aqui, deve ser um trono muito mais bonito, né? E ele vai julgar. E aí, ele tem um critério. Ele deixou bem claro o critério que vai determinar quem entra e quem não entra. Então, hoje, você que está aqui não tem mais desculpa. Você vai sair daqui com essa... Se não te avisaram, eu vou te avisar agora. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas é bom, porque pelo menos quando você chegar lá, fala, pô, mas ninguém me avisou. Porque se você falar ninguém me avisou, não vai resolver nada. A gente veio porque a gente quis, né? Oi? A gente veio porque a gente quis. Não, também quem veio porque quis. Mas o problema não é isso. Porque se você chegar lá no céu e falar assim, eu não sabia, a ignorância do fato. Outra mentira. Bom. Mais um. Mais uma talvez. Mas a ignorância não vai fazer você a mudar o julgamento. O julgamento está aqui. Sabendo ou não sabendo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita. Então vocês são as ovelhas. E os cabritos à esquerda. Vocês são os cabritos. Só agora. Só agora. Faz de conta que vocês são cabritos. Aqui é mé. Aqui é bó. Como é? Cabrito. É você. Eu não sei, eu nunca vi um cabrito. Mé? Esse é o do É parecido, tá vendo? Até o Mé é parecido. Parece, mas não é. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, aqui ó, as ovelhas.
Vinde, bendiz meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram ao justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Eu acho que não precisa fazer um curso de teologia para entender esse texto. Não tá bem claro. Não adianta só agradar o bispo. Não adianta agradar. A compaixão vai ser o critério básico do João. Você teve compaixão, você é ovelha. Se você é ovelha, entra no céu. Não teve compaixão, você é cabrito. E o cabrito vai para o inferno. É virar churrasco. Uma coisa impressionante. Isso é muito sério. Mas sabe que a gente prefere viver se enganando. Entendeu? Porque se você encarar essa verdade, talvez cada um de nós aqui está mais para ir para o inferno do que para o céu. Porque o nosso cristianismo, ele é mais centrado naquilo que Deus vai fazer por nós do que nós vamos fazer por Ele. O nosso cristianismo é mais centrado no nosso egoísmo, na nossa vaidade, na nossa ganância, do que na compaixão, no olhar para o próximo, no olhar para os outros. Sabe, quando Jesus, ele disse assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, perca a sua vida para ser discípulo dele, diz que tinha uma grande multidão. Todo mundo: quero seguir, quero ser um discípulo seu. Jesus já logo de cara falou: olha, e ele fez um favor para aquelas pessoas, para que elas não vivessem no engano. Então, assim, se você não negar a si mesmo, se você não tomar a sua cruz, se você não estiver disposto a perder a sua vida, não vem. Você vai ficar que nem os fariseus, vai ficar um religioso. Isso aí, você vai perder seu tempo. Porque a única possibilidade que existe de nós amarmos a Deus como nós devemos e ao próximo como a nós mesmos, é se nós negarmos, se abrirmos mão da nossa própria vida. Eu tenho uma igreja aqui em Alphaville e tem uma outra lá na Vila Leopoldina. E lá perto da Vila Leopoldina tem uma escola e nós estamos, hoje, nesse horário, estamos fazendo um trabalho com as crianças. Um trabalho bem simples. Crianças carentes, pobres lá, que estudam nessa escola. E aí eu falei com a diretora, falei para ela: olha, eu estou querendo trabalhar com os pais, não só com as crianças, com os pais. Gostaria de dar um curso de educação de filhos. Aí a diretora falou assim: Massal, a maioria dos pais ali não são normais. Eu falei assim: mas como não são normais? Falou assim que a maioria das crianças aqui, nessa escola, não tem pai e mãe. O pai está na cadeia, a mãe é prostituta, ou a mãe foi adolescente, largou na casa da avó,
da tia, do tio. Então essas crianças não têm pai e mãe. Aí eu perguntei, quantos por cento? Ela falou para mim, aí eu me assustei, 80%. Não tem família. 80% não tem pai e mãe. E aí ela me falou uma coisa que partiu meu coração. Porque nós estamos perto do CEAGESP lá, né? Sabe, o CEAGESP tem muito homem, muito caminhoneiro lá, muito carregador. As menininhas de 10 a 12 anos se prostituem lá, 10 a 14 anos se prostituem lá. E aí quando ela falou o preço que elas pedem, não é pelo valor, é pelo que elas pedem. Sabe o que elas pedem? R$ 20 e uma barra de chocolate. Eu fui para a minha igreja e falei, irmãos, quem aqui está disposto a perder o seu sábado de manhã para poder investir nessas crianças? Porque o futuro, o destino dessas crianças, sabe qual que é? Ser prostituta, viciado, bandido, assassino, ladrão, traficante. Então, eu entrei dentro de uma realidade que eu não conhecia. Outro dia eu fui pegar uma menina ali, chegou, né? Eu perguntei para ela, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Ele fala, tá. Onde você mora? Ah, eu moro debaixo da ponte. Aí, e como tá seu pai e sua mãe? Ah, meu pai tá na cadeia. E a sua mãe tá? Ah, minha mãe tá com outro homem lá em casa. E aí, você se dá bem com ele? Falou assim, ah, não me dou bem, mas você tem que aguentar. E uma menina extremamente carente. Ela não quer fazer nada, participar de nada lá do que a gente faz, mas ela sempre está lá. Sempre está lá. Eu acho, eu pessoalmente, eu vivi mais de quase 20, 30 anos no interior. E eu conheci muitas pessoas humildes lá no interior. Tudo. Mas quando eu vim para São Paulo, eu comecei a ir na Cracolândia. E isso começou a mudar a minha visão. E a maneira como eu comecei até a ler a Bíblia. E eu nunca tinha enxergado essas coisas antes. Por isso que eu comecei a entender o engano. Hoje eu vou toda terça-feira à noite, eu faço questão de ir para a favela. Deus abriu uma porta para nós, uma casa, nós vamos lá, estou dando um curso de educação de filhos, pessoal lá. Eu vou toda terça-feira e às vezes eu pergunto se é eu que estou precisando ou é eles que estão precisando, porque isso tem mudado muito a minha vida. E olha, eu falo muito de compaixão e o ano passado minha mulher até estava falando e ele vai pregar de novo sobre compaixão. Pra você ter uma ideia, domingo passado eu preguei sobre compaixão. Preguei aquele texto de Isaías 58, que fala, o jejum era uma das coisas mais espirituais para o judeu. Tanto que no jejum ele ficava triste, abatido, com pano de saco, com aquela cara. E Deus perguntando, foi esse jejum que eu escolhi? Que vocês aflijam a sua alma, que fiquem com pano de saco e cinzas aí? É esse o dia aceitável, quer dizer, que me agrada? É isso que me agrada? E aí ele vai falar, no falar injurioso, tal, o jejum que ele quer é santidade. E depois que você abra sua alma ao faminto e ao aflito. O que é isso? Compaixão. É esse o jejum que Deus quer de nós. Então eu comecei a entender tantas coisas e ver que a compaixão não é uma questão de moda ou movimento, mas é uma questão de essência da vida cristã. Então quando eu estou indo, hoje eu estou para abrir uma casa aqui em Santana, nós estamos para alugar, não temos muito recurso, mas eu estou
montando uma casa ali, que eu quero fazer um protótipo, eu vou montar uma casa para tirar os moradores de rua da rua. E já lá na favela que eu vou, tem uns moradores de rua, já temos 2 caras e nós estamos indo lá, conversando com eles, e acho que eles vão ser os primeiros a gente trabalhar lá. Então, com pouco recurso, uma igreja de 70 pessoas, minha igreja não é grande, 70 pessoas, a gente vai abrir essa casa e vamos tirar essas pessoas da rua, porque eu estou indo lá na Cracolândia, estou andando na rua, o pessoal vem e traz e dá alimento. Falei assim, bom, isso é bom, alivia a dor deles, mas nós vamos tirar eles dessa condição. Então Deus colocou um peso no meu coração para começar a desenvolver, a desafiar a igreja a buscar a compaixão. Porque o cristianismo que nós estamos aprendendo é um cristianismo que nos desafia mais a buscar coisa para nós mesmos do que buscar coisas para as pessoas carentes necessitadas. Eu já vou encerrar com esse último texto que está lá em Gálatas, capítulo 1, onde Pedro, Tiago e João disseram para Paulo e Barnabé. Ele disse assim, assim como nós fomos escolhidos para pregar para os judeus, você, Paulo e Barnabé, vocês vão e preguem o evangelho para os gentios. Mas não se esqueçam de uma coisa. Eu quero dar uma recomendação para vocês. Então, olha bem. Pedro, Tiago e João estão dando uma recomendação para Paulo e Barnabé, que iriam abrir igrejas, implantar igreja no meio dos gentios. Que recomendação que você daria? Talvez eu ia dar umas 10, não ia dar uma só, né? Falar para eles formarem líderes, para eles terem uma vida de oração, para eles levarem uma visão de compromisso, de fidelidade. Eu podia dar uns 10 itens lá. Mas Pedro, Tiago e João deram uma recomendação. Não se esqueçam de uma coisa só. Sabe o que ele falou? Não se esqueçam dos pobres. Bom, aí eu na hora ia falar, peraí, como assim? Eu estou para implantar a igreja, tem que formar líder, tem... Pobre, consome dinheiro, pobre, para fazer do pobre um líder é praticamente impossível, demora demais, o pobre é problemático. Mas por que não se esqueçam disso? Sabe por quê? Porque não existe uma igreja, um evangelho sem compaixão. E os pobres, nós vamos ter sempre, vamos acabar com a pobreza. E talvez eles existam como um instrumento de Deus para provar a nossa fé. E para fortalecer a nossa fé. Então, eu poderia estar gastando esse recurso para fazer tantas outras coisas. O que eu vou investir nos pobres? Para que eu estou gastando, eu estou com todas as noites praticamente tomadas. Estou precisando tinha que ter mais 2 sextas-feiras, mas que eu estou precisando de mais dias, que eu estou precisando resolver mais algumas coisas. Eu não estou conseguindo. Mas eu estou colocando como prioridade uma noite. Eu vou na favela. Porque isso tem me ajudado. Então eu falei que era a última, né? Agora essa é a última. Eu estava lendo um livro, quando eu estava refletindo sobre essas coisas, é engraçado que Deus vai colocando material justamente daquilo que você está precisando. E eu não lembro nem qual livro que era, não tem nada a ver sobre compaixão, mas nesse livro o autor estava escrevendo e dizendo o seguinte, que ele estava com um senhor de idade, e esse senhor de idade, lá nos Estados Unidos, em Michigan, tem um lago grande, e esse senhor de idade estava andando no pier,
E ele tropeçou no pier e caiu dentro da água. E a água era muito gelada e o cara começa até a sentir uma agulhada, parece um negócio terrível. E o cara estava bem longe, ouvindo os gritos, não dava tempo para chegar e salvar o cara. E o velhinho subindo e descendo e gritando, pedindo socorro. E ali a poucos metros tinha um jovem sentado numa cadeira tipo de praia, vendo o velhinho subir e descer, e disse que esse jovem sabia nadar muito bem. E ele não fez nada, só ficou olhando o velhinho subir e descer e morrer. A família, quando soube isso, né, se revoltou e pôs ele na justiça e tal. E o Tribunal de Michigan disse o seguinte, que ele não tinha obrigação legal de salvar ninguém. Você não vai botar alguém na cadeia porque ele não salvou, porque ele não tem obrigação legal. Mas aí o autor do livro diz assim, ele tinha uma obrigação moral. E aí ele começa a dizer assim, o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a gente? Não estamos mais preocupados com a dor, o sofrimento. Vai morrer o filho da sua vizinha lá, você não vai sentir nada. Nós não temos mais essa compaixão das pessoas. Somos tão focados em nós mesmos, uma vida cristã tão egoísta, que o que acontecer com os outros é com os outros. Se você está preocupado com você e a sua família. Então esse cara disse assim que ele entendeu uma coisa, que ele precisa fazer algumas coisas para que ele não perca a compaixão dele. E ele disse que muitas vezes ele ia para uma praça e ficava sentado para desenvolver empatia, né? E ficava observando as pessoas, querendo ver o que cada um está sentindo, pensando e tal. Então, quando eu comecei a ouvir ele falar isso, eu entendi uma coisa. Nessa época eu estava indo na Cracolândia. Aí eu entendi que eu preciso fazer algumas coisas que me tirem da zona de conforto e me ajudem a desenvolver a minha compaixão. E interessante que eu, não sei se é pela minha natureza japonesa, eu não tenho muita compaixão. Eu estou lá no meio daqueles drogados, tudo sofrendo ali naquele meio, e eu não estou sentindo aquela coisa, que dó, que pena, o cara está sofrendo. E eu já levei gente lá que sofreu, que ficou 2, 3 dias abalado. Eu não. Aí eu entendi uma coisa, eu não tenho compaixão. E eu preciso disso. Então, cada um de vocês tem as suas lutas, suas dificuldades, mas não deixe isso cegar vocês. Porque quando vocês pararem de olhar para o seu umbigo e olhar para o umbigo do seu vizinho, das pessoas, e a igreja, sabe, não deveria ter um programa de assistência, não. A igreja tinha que ser a assistência social. É as pessoas fazendo. Porque quando você tem compaixão, você não fica esperando um programa. Você não fica esperando uma ação social de um grupinho da igreja. Sabe? Você vai e faz. Então, nós temos que começar a entender que compaixão não é uma coisa qualquer, mas é uma coisa essencial na vida cristã. E muitas coisas, eu vou dizer muitas coisas da sua vida vão começar a mudar. Mas que tem a ver isso? Né? É o que Paulo e Barnabé podiam falar, né? Pô, mas o que tem a ver esse negócio de tem que não esquecer dos pobres, né? E Paulo falou, o que eu me esforcei. Paulo se esforçou. Isso diz isso, que ele se empenhou em fazer isso. Há alguma coisa de Deus.
Então Deus ele quebra a nossa lógica e a nossa racionalidade. Por quê? A nossa lógica é, não, tem que fazer isso, isso, isso. Mas a lógica de Deus não é nada disso não. Eu quero que você faça isso. Por isso que o povo de Israel, Deus estava falando, olha, eu não tenho prazer em vocês. Vocês estão fazendo. Chega lá em Malaquias, ele fala, quem me dera tivesse alguém que fechasse essa porta e não deixasse vocês entrar. Vocês estão brincando comigo. Vocês estão trazendo pão podre, animal doente, animal cego aqui. Vocês estão brincando comigo. Vocês estão me oferecendo uma porcaria. É um lixo. E olha, eu vou dizer uma verdade. O que nós estamos oferecendo para Deus é uma porcaria mesmo. A gente tem que se envergonhar. Ele fala, se você levasse isso para um governador, será que ele ia ficar contente? Se a gente levar as coisas que a gente está fazendo diante de outro, será que ele vai se agradar? Então, para Deus é o resto. Em primeiro lugar, né, não é o reino de Deus, é o meu reino, a minha glória. É isso que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer o seguinte, nós estamos vivendo um nível de cristianismo assim, baixíssimo. E como o nível é bem baixo, você está um pouquinho acima, você acha, eu estou bem. Que nada, você está um pouquinho acima dos outros, o nível está tão baixo, um pouquinho acima é muito baixo. Verdade. Em terra de cego, não tem olho aqui. Então, eu acho que o padrão de cristianismo que nós estamos vivendo é o que a gente vê na TV, é coisa, toma cuidado. Toma cuidado. Nós estamos vivendo o quê? Um engano. Infelizmente, hoje, a visão que Deus tem me dado, eu creio que pelo menos, às vezes eu chuto baixo para não chocar, mas 50% das pessoas que estão na igreja vão para o inferno. E eu diria que, nessa média, 50% de vocês estão no inferno. Mas eu sou líder, eu dou dízimo, eu nunca falto, eu oro, eu jejuo, tal. Assim, cadê a santidade? Cadê a compaixão? O que você vai apresentar para Deus? Pergunta, o que vocês têm para apresentar para Deus? Que obra? Vocês têm fé? Mas cadê? Cadê? Você fez alguma coisa por alguém? Então, nós estamos vivendo o quê? Eu sei que é duro ouvir isso, mas alguém tem que falar para vocês. Porque ainda há chance de você hoje você se quebrantar. Hoje você se arrepender da vida mesquinha, egoísta, desse cristianismo tão vazio, como ele fala, a sua religião é vã. Sabe, quem está mais triste com tudo isso é Deus. Porque nós estamos vivendo um engano. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós queremos colocar cada vida, cada irmão, cada irmã aqui diante de Ti. E que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos corações, para entendermos essa verdadeira, genuína espiritualidade. Porque a verdadeira, pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é visitar as viúvas e os órfãos, as suas trapelações, e guardar-se incontaminado. Que o Senhor faça uma obra, levante nessa igreja homens e mulheres, que não vão ficar esperando planos e projetos, que elas vão ser pessoas que vivem santidade e compaixão. Manifesta isso no meio da tua igreja. Levanta, Senhor, pessoas fiéis, comprometidas em fazer a tua obra, do teu jeito, da tua maneira.
Quero pedir pelo Rogério, pela Vanessa, que o Senhor abençoe, Senhor, a vida deles, que o Senhor os conduza, como já tem feito muitas coisas aqui, o Senhor faça coisas maiores ainda através da vida deles, sustentando, fortalecendo eles. Que essa igreja seja um farol, um oásis no meio do deserto. Eu oro e coloco tudo isso diante de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.